Eu tenho poucos minutos aqui, amém? Êxodo 10, 21. Queria que você prestasse bastante atenção. Quem achar, dá um aleluia. É o segundo livro da Bíblia. Amém? Dá um aleluia aí, irmão. Quem não achou, fala socorro. Socorre aí o irmão. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Ai, esse Deus. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Eu vou ler de novo o texto. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco as vossas... Pode se assentar? Glória a Deus. Amém, gente? Tem alguém vivo aí? Então tá bom. Cada glória que você dá no culto aqui é um milagre que Deus libera na sua vida. E isso é verdade. Isso é verdade. Amém? Então, vamos lá. Meus irmãos, Deus enviou 10 pragas para o Egito. Quantas pragas? Vocês estão me ouvindo aí em cima? Amém? 10 pragas no Egito. Todo mundo sabe que Deus deu um grito em toda a terra. E os gafanhotos do mundo inteiro foram para o Egito. Tampar o sol foi uma das pragas. Todo mundo aqui sabe que Deus, o nosso Deus, deu um grito em toda a terra. E todas as rãs do mundo vieram para o Egito. Todo mundo aqui sabe que Deus conversou com as águas do rio Nilo e disse para elas assim: se transformem em sangue. E quando os filhos egípcios, os egípcios iam beber as águas, elas estavam transformadas em sangue. Quando eles iam tomar banho e abriram suas torneiras, não saía água, saía sangue. O Egito ficou fedendo, porque o sangue, quando ele seca, ou quando ele está escoando, ele tem um cheiro. Sim ou não? Então, Deus atingiu o Egito com uma promessa de 10 pragas. Só que o texto que nós lemos, Êxodo 10, 21, nós estamos na 9ª praga. 9ª praga. Então, Deus envia 10 pragas para o Egito, mas nesse texto aqui, a gente está na 9ª. E foi a pior de todas as pragas para os egípcios. Você quer me perguntar por quê? Porque a Bíblia diz que Deus enviou trevas espessas para o Egito, que você podia palpar e tocar. As trevas que Deus enviou para o Egito, elas eram tão fortes, mas tão fortes, que você conseguia encostar nelas. E a Bíblia vai dizer que por 3 dias, o povo egípcio não levantou do lugar. Porque um dia eles saíram para olhar o sol nascendo, e quando eles olharam para cima, não tinha sol. E o Deus primórdio do Egito, o principal Deus do Egito, é Ra. E Ra é o Deus do sol.
O egípcio, quando ele acordava de manhã, ele media a alegria do seu dia pelo nível do sol. Quando tinha sol, eles diziam: hoje Ra nos abençoou. Porque está fazendo muito calor. Porque Ra é o Deus do sol. Tem alguém aí ou não? Aí o que Deus faz para perturbar os egípcios? Envia trevas para o Egito. E durante 3 dias, os egípcios ficaram assentados no mesmo lugar, sem comer, sem beber, fazendo as suas... Ninguém cita isso. Não tem no ChatGPT e nem no Google. Mas eu fui buscar esse conhecimento da fonte. Eles ficaram 3 dias sem levantar da cadeira. Sem comer, sem beber, sem fazer nada. Apenas sentados, assustados. Por quê? Que Deus é esse que trava o maior Deus do Egito, que é Ra, e que para o sol? Então os egípcios sentam nas cadeiras, está escrito na Bíblia que você leu, eles ficaram 3 dias sentados parados, sem brincar, sem divertir, sem comer. Quando precisava fazer as necessidades, eles não levantavam. Por quê? Porque o egípcio tem medo do escuro. Porque o egípcio acredita que quando há escuridão, o Deus Ra não opera. E eles estão vulneráveis a qualquer ataque. Tudo machucaria, mataria, maltrataria os egípcios. Por causa da escuridão. Agora veja, Faraó já tinha sido informado que era para liberar o povo de Deus. Moisés disse para Faraó: deixa meu povo ir. Porque o povo de Deus estava escravo no Egito. Agora Moisés está conversando com Faraó e de primeira instância Faraó disse: eu não libero o povo. Isso é, antes de Deus endurecer o seu coração pela segunda vez. Só que o coração de Faraó duro, quando chega na 9ª praga, que ele vê a tormenta que ficou o Egito, 3 dias o comércio parado, 3 dias sem comprar, 3 dias sem vender, 3 dias sem ninguém sair de casa, ele diz: a queda de braço com esse Deus é muito forte, eu não aguento não, eu vou me render, eu vou me entregar, esse Deus é poderoso demais. Ele travou até Ra, ele é maior do que Ra, ele é maior do que Horus, ele é maior do que Anubis, ele é maior do que todos os deuses do Egito. Por quê? Porque se ele parou o sol, ele parou Ra. E desesperadamente Faraó dá um jeito de achar Moisés. E ele faz com Moisés uma falcatrua, uma artimanha. Vocês estão aí ou não? Ele diz para Moisés assim: ide, adorai a Deus no deserto. Toda atenção é pouca. Ele está dizendo: eu estou deixando vocês ir, mas tem uma pegadinha. Se puder colocar o texto, por favor. Tem uma pegadinha, coloca para nós aí. Êxodo, capítulo de número 10, versículo de número 24. Tem uma pegadinha, porque Faraó só fez isso para que Moisés orasse e as pragas cerrassem. Olha a estratégia de Faraó. Toda a atenção da igreja. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servir ao Senhor. Quer dizer, estou liberando vocês. Vocês estão entendendo, né, gente? Estou explicando direitinho, gente? Então tá bom. Servir ao Senhor. Mas aí Faraó, ele vai fazer o seguinte, olha lá, ó: somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. O que Faraó pensou? Eu vou falar para Moisés isso aqui do jeito que está. Ele vai orar a Deus, Deus vai cessar as pragas, mas na hora que eles estiverem para sair do Egito, na porta para ir embora, eu vou dizer: não, Moisés, o meu combinado não foi esse com você. Eu disse: ide, também convosco as vossas crianças. Quem está entendendo a pegadinha de Faraó? Quando o povo de Deus fosse sair do Egito, o que Faraó diria? Os velhos ficam, os homens ficam, as mulheres ficam, os idosos ficam, as crianças vão. O que Moisés iria, Moisés ia falar, Faraó ia falar para Moisés e para o povo: no nosso acordo, meu e de Moisés,
estava que as ovelhas e as vacas iriam ficar. Só que para quem é espiritual, eu acho que até para quem não é, para falar a verdade, você sabe que Faraó é uma das representações do diabo na Bíblia. E Satanás, ele sempre vai querer nos manter escravos. Satanás, ele nunca vai querer te liberar de uma vez por todas. O inferno sempre vai querer ter um pouco de você preso. O inferno sempre vai querer ter algumas áreas da sua vida bloqueadas, travadas. É aquela pessoa que ela tem algum travamento na vida sentimental que não dá, ela não consegue entender. É algo espiritual. É aquela pessoa que ela tem um travamento na vida financeira, que ela não consegue entender. Trabalha, 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 mas não ganha. Trabalha, 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 mas não cresce. Trabalha, 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 mas não prospera. É aquela pessoa que tem um travamento na família, porque está tudo bem. De repente, vem uma briga, uma contenda que só Deus. Porque existem travamentos que são naturais, mas existem travamentos que são espirituais. Então, Faraó, que é o diabo, está dizendo para Moisés: eu libero uma parte, mas a outra fica. Porque Satanás sempre vai querer que uma parte de você fique com ele. Satanás sempre vai, ele nunca vai querer nos liberar completamente. É por isso que eu prego sobre rompimento. O rompimento é a morte de uma semente na terra. Quando você planta uma semente, ela morre na terra, ela ressurge uma nova semente. Toda atenção é pouca. O que é romper na vida? É alguém que te viu de um jeito, não te reconhecer de outro. Quando uma pessoa rompe, você vê ela um ano depois, você não vê a mesma pessoa. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer a morte de uma pessoa e a ressurreição de uma pessoa completamente diferente. Então Faraó disse: vai ficar, ovelha fica, os velhos ficam, os jovens ficam, os idosos ficam, os homens ficam, as crianças vão. Só que nessa hora, toda atenção, o que é que Moisés faz? Moisés ele invoca e ele fala. Ele se posiciona diante do inimigo. Ele se posiciona diante do diabo. E Moisés vai dizer o seguinte para Faraó: eu não aceito nada que é meu ficar na mão do inimigo. Eu não aceito aquilo que é meu, aquilo que é o meu povo aqui preso. Não. Aqui derrotado? Não. Escravidão na minha vida, no meu povo? Não. Moisés, ele vai dizer uma frase que vai dar direção ao que nós vamos viver esse culto. No próximo culto ele vai dizer o seguinte para Faraó, olhando dentro dos olhos do diabo, ele vai dizer: nenhuma unha vai ficar para trás. O que é meu, o que é do meu povo, o que é do povo de Deus, nenhuma unha eu deixo na sua mão, diabo. Porque se Moisés arregasse, escuta o que eu vou dizer, gente, e ele aceitasse, até hoje o povo de Deus seria escravo. Porque tem algumas coisas que só estão acontecendo com você porque você aceitou. Tem algumas coisas que só estão acontecendo com você porque você foi frouxo e foi frouxa. Dentro do seu coração você aceitou. Na sua mente você aceitou. Pastor, explica. Explico. É aquela pessoa que aceita viver de migalha na vida sentimental. Alguém que te ama, alguém que está com você, vai querer estar próximo de você. O dia que você tiver que mendigar uma ligação, o dia que você tiver que mendigar uma saída, o dia que você tiver que mendigar um minuto de conversa com alguém, já é o momento de você olhar e observar se vale a pena estar naquele lugar.
Pare de aceitar situações de destruição, de morte, de dor, de perda na sua vida. Nós estamos falando de coisas espirituais, atenção aí, gente. Por quê? Porque Satanás sempre vai querer nos prender. Só que nós estamos aceitando as prisões impostas do diabo na nossa vida. Sabemos que muitos de nós aqui vivem tribulação. Sabemos que muitos de nós aqui vivem guerra, problema, luta constante. Só que a questão não é o que eu estou vivendo de luta. A questão é, aonde está o meu coração? Quer um exemplo? Eu me lembro de uma vez que a gente foi em São Joaquim de Bicas fazer uma visita para o meu irmão na cadeia. Meu irmão estava preso, rodou no tráfico. Pegaram um caixão que tinha debaixo da cama dele, com arma, com droga. E ele foi preso, foi para a cadeia. Logo quando deu a data, nós fomos lá visitar ele. Acordamos direitinho, chegamos lá, aquele filão. Aí entramos dentro de uma sala, um espelho embaixo, espelho do lado. Era uma humilhação. As mulheres aí sabem que já foram fazer visita em presídio. As outras mulheres antigamente mexiam na parte íntima para ver se não tinha droga, para ver se não tinha coisa. Os homens também, as pessoas mexem na sua parte íntima. E nós tivemos que passar por isso para ir visitar o meu irmão preso na cadeia. Agora preste atenção. Eu lembro dessa cena, o Espírito Santo me trouxe hoje aqui no altar. Enquanto eu pregava de manhã, eu lembro que abriu um portão, a gente entrou, veio os presos de lá, cada um chegando com as suas famílias. Minha mãe fez uma marmita pro meu irmão, um monte de coisa para ele comer. De repente ele chega, a gente começa a conversar, brinca com a gente, brinca com a minha mãe, brinca com meu pai, e as famílias reunidas ali no pátio de Bicas. Quando terminou a visita e nós estávamos saindo, o meu irmão preso na cadeia, a minha mãe disse assim: o meu filho é um homem de Deus. Ela saindo da cadeia dizendo: ali é um profeta, ali é um servo de Deus, ali é um homem de Deus, ali é o meu filho nasceu para o altar, glória a Deus, ele prega. Ela estava profetizando, saindo do presídio, saindo da cadeia. Agora segura, hoje o meu irmão toca na igreja, canta na igreja, prega na igreja, olha só na igreja, prega o evangelho, largou as drogas, largou o álcool. Por quê? Porque existe uma palavra sobre a vida dele. Você não pode viver baseado na sua realidade. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que é isso? Escuta, eu não dou um passo só pela fé. Eu tomo café da manhã pela fé. Os meus clientes vêm da fé. A minha comida vem da fé. A minha roupa vem da fé. A sua roupa vem da fé. Tudo que está na vida do justo vem pela fé, porque a Bíblia diz que o justo respirará, viverá pela fé. Agora veja, um dia eu cheguei aqui, uma irmã teve um problema com o filho dela, e eu virei e falei: irmã, como é que está seu menino? Ela virou e falou: ih, pastor, aquele ali eu já entreguei já, não tem jeito, o diabo já tragou ele, não tem jeito para aquele menino mais não, eu já larguei de mão dele. Eu disse: irmã, retira essa palavra porque que você falou, porque agora você acabou de assinar a sentença de destruição e de morte na vida do teu filho. Já viu aquelas pessoas que falam: não, nós vamos comer isso aqui mesmo, nós somos pobres mesmo. A minha depressão, a minha doença, a minha ansiedade, peraí, ela é sua? Sabe por que você diz é minha? Porque você já tomou posse dela. Ela dominou sua mente, ela dominou seu coração. Toda atenção é pouca. Um homem chegou no médico para fazer alguns exames, e o doutor falou para ele duas coisas: eu tenho duas notícias, a boa e a ruim, você quer qual primeiro? Ele disse: me dá primeiro então a notícia ruim, depois a boa. O doutor falou: a notícia ruim é que você tem câncer, é grave, mas a notícia boa é que ele já está no seu corpo há 30 anos. O que o médico queria dizer para aquele homem? Se esse câncer não te matou com 30 anos, ele também não vai te matar agora. Sabe o que aconteceu? Deu 3 meses, o cara morreu. O que matou o cara? O câncer ou a notícia? A notícia. Porque ele deixou aquilo entrar dentro da mente dele. Ele deixou aquilo entrar dentro do coração dele. Ele deixou aquilo entrar na alma dele. E aquilo que você deixa entrar dentro de você, nutre você. Irmãos, hoje eu estou aqui
pregando para uma igreja, que eu posso te afirmar que dentro da nossa cidade hoje, pode procurar qualquer culto, não tem um público como esse aqui, de manhã e de noite. Isso não é por causa de mim, não. Isso é primeiro Deus, depois a nossa igreja, nossa equipe, nosso time. Irmão, todo culto é 50, 60 pessoas postando as coisas da igreja, marcando. Isso é um corpo, mas tudo bem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tudo que está aqui, eu desse jeito, eu vou falar para você, eu ia dizer assim, eu juro para vocês, mas deve ter alguém aí que é mimimi, mas eu vou dizer para vocês de coração, eu vi tudo que está acontecendo aqui, ó. Eu vi esse ar-condicionado antes dele chegar. Eu vi essa iluminação antes dela chegar. Eu vi uma vez na reunião de liderança, nós estávamos aqui, eu virei e falei assim, quem estava nessa reunião, eu falei assim, ó, é um absurdo a gente ter galeria na igreja e ser uma igreja que nunca enche a galeria. Quem estava nessa reunião, levanta a mão. Eu falei, aí as pessoas começaram a falar, pastor, vamos orar. A gente apontou a mão e profetizou, vai ter gente na nossa galeria, não vai caber embaixo, vai ter gente lá em cima. Então, não é sobre o que você está vivendo hoje, mas é sobre aquilo que está no seu coração que você vai viver amanhã. Porque aonde está o seu coração, um dia você vai chegar com seus pés. Quando eu cheguei em Jerusalém, toda atenção é pouca, que eu vi a cúpula dourada, o domo da rocha, que é o lugar aonde Abraão levantou o cutelo no ponto mais alto da fé e ia sacrificar Isaac, que é o mesmo lugar chamado Eira de Araúna, aonde Davi fez um sacrifício para Deus cessar as pragas. Quando eu cheguei no salão principal, no pátio principal do templo, aonde tem o muro das lamentações, que eu pisei lá, eu falei, eu já tive aqui. Eu nunca tinha ido com os meus pés, mas eu já tinha ido com o meu. Perde a fé não, irmã. Não desanima por causa do cenário, não. Ai, pastor, eu estou toda endividada, eu estou todo endividado. E aí? Do dia para a noite, Deus pode mudar a sua situação. Ai, pastor, eu estou frustrado, eu tive um problema grave na minha vida sentimental, eu tive um problema grave na minha família. Deus pode mudar. Sabe por que o diabo escraviza muitas pessoas? Por causa da mente. A mente fraca, a mentalidade de escravo, a mentalidade de derrotado. Irmãos, você vai terminar os seus dias aonde está seu coração. Se comporte como se a bênção já estivesse na sua mão, porque ela vai estar. É por isso que o diabo tem escravizado as pessoas. E a pessoa não rompe, não vence, não chega em lugar nenhum. Por quê? Por causa do coração. Seu coração está preso na dor, no luto, no pecado. Seu coração está preso na sua situação atual. Tem crente que quando ele está passando prova, ele não ri. Ele não se alegra. Tem pessoas que ela deixa a situação moldar quem ela é. E eu sei que o que eu vou falar aqui não é um nível de fé de quem começou ontem. Mas o dia que você acessar isso, acabou. Você tem que entender que a forma como você vê as coisas, declara, profetiza e sente, é aquilo que vai acontecer com você. Você tem que se posicionar da forma que você quer estar. Agora, para estourar tudo, para a gente orar. O anjo Gabriel apareceu para Maria e disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Aí o anjo vira para Maria e fala assim, você vai dar à luz a um filho. O anjo está dizendo isso para uma virgem.
O ímen dela não foi rompido. O que ela fala para o anjo? Como será isso? O que ela fala para o anjo? Eu não conheço homem. A minha casa é ruim, a minha vida é ruim. Como será isso? É nessa hora que o anjo olha para ela e diz assim, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito